Olá, aqui estamos para dar a conhecer durante 30 minutos as empresas e os empreendedores na área da saúde. Sejam muito bem-vindos ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Hoje vamos conhecer a Take the Wind, uma empresa portuguesa sediada em Coimbra, especializada no desenvolvimento de software de simulação e educação médica. O objetivo de minimizar o erro e eliminá-lo completamente é o seu foco diário. Vamos então conhecer o Body Interact. Aqui o temos. Nós, sendo um paciente virtual muito próximo do real, podemos iniciar e visualizar, por exemplo, os sinais visuais. Neste caso, ele está sudorético. Podemos visualizar que, a nível nos movimentos do tórax, são aparentemente normais. Podemos ver os membros inferiores se apresentam alguma anormalidade, não apresentam. Podemos colocar outra vez o corpo inteiro e podemos iniciar fazendo questões ao paciente, fazer exame físico, monitorizá-lo, pedir testes, chamar a medicina da especialidade se fizer sentido, fazer intervenções e, por último, administrar medicação. Tudo isto aqui é dinâmico. Todas as decisões que nós tivermos vão impactar nas condições de saúde do paciente. Se nós tomarmos decisões corretas, as condições de saúde do paciente vão apresentar uma melhoria. Se tomarmos decisões erradas, as condições de saúde do paciente vão se deteriorar e, desta forma, vamos ter que estabilizar o paciente da mesma forma, tal qual como na vida real. Eu vou iniciar fazendo algumas questões. How are you feeling right now? I'm feeling weak. Do you have any health issues, for example? Podemos trocar para, a nível da medicação, se está a tomar alguma medicação, por exemplo. Responde-nos. A nível do exame físico, podemos fazer a observação da via aérea, por exemplo, se está ou não desimpedida. Está desimpedida. Podemos fazer, por exemplo, no B, podemos fazer a auscultação pulmonar. Tudo aparentemente normal. Se pusermos o estetoscópio aqui, nada se vai ouvir. Podemos também ter a possibilidade de auscultar, sentando o paciente e voltando, vamos fazer a auscultação posterior. Exatamente da mesma forma. Podemos seguir fazendo também a auscultação cardíaca, se assim entendermos, por exemplo. Podemos voltá-lo a deitar na marquesa e fazer os mais variados exames, nomeadamente a palpação ao tórax, a palpação do pulso, por exemplo. Aqui no C podemos fazer a palpação do pulso e, visto que isto é uma tela digital, não é possível palpar, mas vamos tocar e vamos receber o feedback em texto. Mas, por exemplo, se decidirmos fazer outro tipo de exames, aqui, por exemplo, a percussão do tórax, já vamos receber um feedback em áudio. Vemos que há diferenças, podemos monitorizá-lo, tal qual como se fosse na sala de emergência, como ainda há pouco referia, trata-se de o tal simulador de voo, mas para a área da saúde, e aqui temos os monitores. Temos aqui um ECG de 2 derivações, temos aqui também a nível da pressão sanguínea como é que está, o pulso, a saturação de oxigênio, etc. A temperatura também está disponível aqui e a glicemia também está disponível neste monitor. A qualquer momento podemos solicitar testes e os testes são disponibilizados de acordo com o algoritmo fisiológico que temos dentro do próprio paciente. E é um algoritmo fisiológico uno para todas as áreas terapêuticas. Significa, se administrarmos alguma terapêutica, este paciente, como vimos, é na área de endocrinologia, mas se administrarmos alguma terapêutica na área respiratória, por exemplo, o paciente vai corresponder de acordo com a realidade. Aqui vamos pedir alguns testes de imagem, por exemplo, um raio-x ao tórax, um ECG de 12 derivações e vamos pedir, por exemplo, uma bioquímica. Os exames vão chegando, alguns demoram mais do que outros. Nós temos aqui os tempos proporcionais. 20 minutos no Body Interact corresponde a 1 hora na realidade. A Take the Wind é uma empresa com 10 anos de existência e, além de ter a sede em Portugal, tem uma subsidiária nos Estados Unidos e opera à escala global.
temos presença em cerca de 35 países diferentes e, no fundo, é através dessa rede de distribuidores que o nosso produto também é adotado a nível de escolas de medicina, escolas de enfermagem, hospitais, sociedades médicas de renome internacional que, por exemplo, revêem também o próprio algoritmo que está instituído no próprio Body Interact, que é o nosso produto estrela, em que as próprias sociedades médicas certificam de que os pacientes que nós replicamos no Body Interact são efetivamente pacientes virtuais, mas muito próximos do paciente real. E esta é uma forma do treino da decisão de clínica, do treino de habilidades clínicas, num ambiente perfeitamente controlado, num ambiente perfeitamente seguro, e é dessa forma que vamos também chegando com a nossa palavra mais além, através da própria certificação pelas sociedades médicas que revêem também o nosso produto. A nossa principal preocupação é manter o rigor clínico e, de certa maneira, também fazer com que o caso seja o que foi esperado pelo cliente. Nós recebemos informação que temos de traduzir para a parte de software e temos de fazer a gestão das expectativas do cliente, porque nem sempre o cliente tem noção daquilo que ele nos descreve é a realidade. Nós temos de transformar isso para uma simulação e garantir que o que acontece na simulação é aquilo que o cliente estava à espera. É preciso haver bastante discussão com o cliente e detalhar quais são os pontos principais, os elos de ligação entre as coisas que acontecem, porquê que acontece, e transformar isso em regras para a parte do simulador. Nós do lado do simulador temos, de certa maneira, blocos que nos servem para construir a casa, e o nosso principal desafio é usar esses blocos para construir a casa que o cliente está à espera, que o consultor, o médico, está à espera de ver naquele caso clínico. Pedro, como programador, quais é que são os principais desafios para manter o cérebro do Body Interact a funcionar? Os grandes desafios são três. Portanto, é a escalabilidade, tem que escalar, tem que fazer mais coisas e cada vez mais, entrar em áreas médicas novas, diferentes, e tem que responder a isso. Mais testes, além das áreas novas, etc. Então tem que responder a isso, portanto tem que poder crescer. Tem que poder crescer de uma forma consistente, portanto quando nós entramos numa área nova, quando fazemos um teste novo, o que quer que seja, não podemos estragar, destruir ou obrigar a reconstruir tudo o que já estava feito, tem que evoluir naturalmente, portanto não pode estragar não pode estragar ou comprometer o que está para trás, e tem que ter performance, tem que ser rápido. Alguém que faz o controle de qualidade, qual é esse trabalho do dia-a-dia? No dia-a-dia eu testo o nosso software, que é o Body Interact, e garanto que ele não tem nenhum bug, ou seja, nenhum problema que se reflita no cliente. E quando o trabalho chega até às suas mãos, geralmente chega bem conseguido ou ainda é preciso algumas retificações, digamos? Normalmente precisa de retificações, mas é normal porque nós temos um software que é complexo, porque envolve um algoritmo médico também complexo, e então por vezes precisa de algumas retificações, e é por isso também que nós cá estamos para ajudar nesse trabalho, para garantir que tudo funciona consoante as guidelines mais recentes. E que tipo de problemas, por exemplo, é que costumam surgir? Pode existir, por exemplo, às vezes temos regras complexas, imagino que existe uma doença pulmonar que faz com que a pessoa, o oxigênio não faça efeito, e nós temos que garantir que realmente quando damos todas as máscaras de oxigênio que isso não faz efeito, e temos que testar com vários pacientes, várias doenças, para termos a certeza que a regra que foi especificada pela equipa científica, quando chega ao fim, é aquilo que é pretendido, ou seja, está a fazer aquilo que é suposto. Eu trabalho no desenvolvimento da aplicação do Body Interact, essencialmente a parte visual, de controle, fluxo todo da aplicação, meter o paciente a mexer, a falar, os menus, tudo o que envolve controle, e a parte representa uma simulação de um paciente ter uma anemia ou ter uma laceração, tem aspectos diferentes que têm que ser representados, e todos esses pequenos detalhes são importantes no momento. O meu trabalho consiste na manutenção e bom funcionamento, a garantia de bom funcionamento das aplicações que funcionam à volta do Body Interact, da nossa aplicação, do nosso produto. Os grandes desafios são novas implementações, são assegurar que a aplicação funciona corretamente e que os utilizadores têm a garantia do seu acesso à aplicação também e aos seus conteúdos corretos e àquilo que pagaram e pediram, não é? E garantir que não há aqui falhas, portanto que entre servidor e aplicação tudo corre sem problema. De uma forma simplificada, este dispositivo minimiza o erro clínico, não é assim? Minimiza o erro clínico e treina muito a decisão. Nós
Permita-me aqui estabelecer um paralelismo que consideramos o Body Interact como um simulador de voo, mas um simulador de voo não para treino de pilotos da aviação, mas para treino de profissionais de saúde, equipas de profissionais de saúde. Porque quando nós entramos no avião, nós é óbvio que estamos perfeitamente tranquilos e sabemos que nada vai acontecer de mal, porque senão não entraríamos, não é? E então sentamos e fazemos a nossa viagem de certa forma tranquila, apesar de algumas turbulências. Mas não nos passa verdadeiramente pela cabeça que o avião vai cair. Aqui é exatamente o mesmo que nós pretendemos fazer com o próprio paciente. É que ele se senta no consultório médico, se sente na sala de operações, se sente onde quer que seja, onde necessite de cuidados especializados e que se sinta perfeitamente tranquilo, visto que o médico, o enfermeiro, toda a equipa de saúde que o vai cuidar, já tenha anteriormente feito várias horas de simulação no ambiente controlado e que permita também, então, desta forma, usufruir nos cuidados de saúde de excelência. Não é? Fundada em 2008, a Take the Wind tem clientes espalhados pelo mundo inteiro, hospitais, faculdades e sociedades científicas. Conta já com vários prémios e distinções, entre eles o selo de excelência da União Europeia. Uma reportagem do Diogo Mendes, bastante fascinante, devo dizer. Em estúdio tenho comigo o Pedro Pinto, o CEO da Take the Wind. Seja Olá. muito bem-vindo ao PPS, Produtos Portugueses para a Saúde. A vossa história começa em 2008 numa incubadora de empresas, certo? É verdade. Começou em Coimbra, no Instituto Pedro Nunes. Fundámos a empresa com 7 pessoas e na altura começámos a fazer filmes. Filmes de base científica, em 3D, em que explicávamos em 3, 4 minutos situações muito complexas, desde mecanismos moleculares até às suas consequências em termos de uma patologia, em termos de anatomia. Esses filmes deram-nos muito know-how, deram-nos alento e crescimento da empresa, e depois a empresa começou, à volta dos filmes, a colocar software, até que chegou ao Body Interact. E em 2009 começam então a ser lançadas umas plataformas de gestão de risco, certo? Correto. Os filmes são bons conteúdos, explicam de forma sucinta e concisa situações complexas e de forma visual, mas o interessante é fazer com que esses filmes se transformem em alguma mudança de comportamentos. Então o que começámos a fazer foi ajudas à decisão, que ajudasse o médico a falar com o paciente durante a sua consulta, de forma ao paciente ter consciência dos riscos que toma e tomar decisões em co-decisão com o médico sobre qual era a melhor terapêutica, a sua adesão e o seu compromisso. E com isso crescemos para os Estados Unidos. Portanto, começaram com vídeos, digamos, tanques, fechados, e partiram então para uma plataforma responsive e adaptável. Com certeza. E começaram a falar então, começaram a interagir então com os Estados Unidos, uma parceria científica. Certo. O nosso primeiro cliente foi a Mayo Clinic, é o maior e mais reputado hospital nos Estados Unidos. Deu-nos a capacidade de entrar numa situação de crescimento, interagimos com muitos médicos, validar o nosso know-how e a partir daí também conseguimos perceber onde é que estavam as necessidades e vimos que a grande necessidade de facto é na formação médica. Portanto, não só na formação inicial, pré-graduada, mas também na continuidade da formação deste todo, não só médicos, mas profissionais de saúde. Porque a profissão médica é uma constante atualização de conhecimentos. Hoje em dia o número de guidelines, artigos científicos é exponencial. É necessário traduzir guidelines em situações práticas, porque as guidelines são recomendações, são teóricas. O nosso produto atual, o Body Interact, consegue fazer essa tradução para a prática. Não é? E eu poder experimentar num paciente que é virtual, mas poder experimentar uma recomendação, uma guideline, ver as suas consequências fisiológicas e também ver as consequências do erro, se de facto não seguir o que é a recomendação certa. Estava-me a dizer que começaram então a parceria com uma das maiores instituições dos Estados Unidos. Como é que chegaram até eles ou como é que eles chegaram até vocês? Nós conhecemos em Paris, num evento em que nós estávamos a exibir, na altura, os nossos filmes. O diretor da uma unidade de pesquisa em diabetes da Mayo Clinic, o Dr. Vítor Montori, passou por nós, gostou do que viu, vocês fazem coisas muito bonitas e nós dissemos, de facto, nós temos orgulho do nosso trabalho, mas queremos é trabalhar convosco. Naturalmente. Lançámos-lhe um desafio, ele na altura não aceitou, nós temos tudo nos Estados Unidos, mas pouco tempo depois ligou-nos, olha, de facto eu fiquei a remoer que vocês eram capazes de nos dar aqui um diferencial de qualidade. Fizemos um projeto, gostaram, e a partir daí temos mais de 16 projetos em curso com a Mayo Clinic. Fomos o segundo fornecedor externo da Mayo Clinic
e com isso também ganhamos toda uma credibilidade que é importante para entrar no mercado dos Estados Unidos. E a partir daí crescemos para outros. Estamos a falar de quase há 10 anos. Acha que na altura ainda havia um bocadinho, não digamos preconceito, mas desconhecimento de Portugal, num país pequenino, escondido no canto da Europa? Como é que é capaz de ter uma tecnologia de ponta como esta? Em alguns países sim, se bem que o nome de Portugal tem muito valor e talvez mais que o que nós pensamos. Em muitas partes do mundo, ser português, mesmo ser de Coimbra, é uma mais-valia porque temos toda uma história atrás de nós, uma história de qualidade, de interação, de parcerias que fomos criando e as pessoas reconhecem essa qualidade e essa proximidade ao que é ser português. Isso a nós é um cartão de visita. Não é? Portanto, para nós é um orgulho estar na Malásia e ouvir cantar português em Malaca, não é? Igual ao Minho. Isso também cria toda uma relação e uma capacidade de abertura que nós portugueses somos capazes de tirar partido, até pela nossa forma de estar na vida, e isso ajuda nos negócios. Portanto, é um facilitador de negócios, a língua e a nossa vontade, digamos. E a nossa história. E a nossa história. Voltando um bocadinho à história da Take the Wind, o Body Interact, o vosso produto estrela, surgiu em 2013, correto? Correto. Já vimos um pouco na reportagem o que é que permite fazer. Descreva-me a quem nunca ouviu falar deste Body Interact, que produto é este? O Body Interact é uma plataforma virtual, portanto ela funciona na nuvem, pode ser usada em mesas interativas muito grandes ou só num computador e o grande objetivo é treinar a decisão e o pensamento crítico. Normalmente a decisão treina-se com pacientes reais, mas o que nós percebemos é que o acesso aos pacientes reais é cada vez mais difícil e treinar situações de alto risco podem não acontecer todos os dias. Portanto, há ali uma probabilidade de não acontecer uma situação e nós treinarmos com um paciente real. Portanto, o paciente virtual, com um algoritmo fisiológico bem desenvolvido, permite recriar uma situação tal como se fosse um simulador de voo. Portanto, temos uma situação-problema, lançamos a pessoa num contexto em que ele tem um briefing e a partir daí ele tem que tomar decisões. Se tomar boas decisões, o paciente melhora, tal como na vida real. Se tomar mais decisões, começa a condicionar o paciente, ele próprio pode tentar recuperar os seus erros e, no final, temos um debriefing que analisa a performance, a sequência de ações e comparamos isto com as guidelines. Portanto, esta forma interativa em que damos a liberdade ao utilizador, tal como na vida real, de tomar decisões, portanto, não é um produto linear, é um produto de modulação. Eu posso tomar diversos caminhos, mas depois eu transformo esta experiência de aprendizagem em conhecimento. O que nós temos visto é que esta forma nova de treinar permite maior retenção de conhecimento, mais autoconfiança e maior capacidade de lidar em situações de stress, seja para os estudantes, seja para os profissionais. Sim, e tornar o risco menor, que é o objetivo. Pelo que percebi, esta solução foi muito bem aceita no mercado internacional, nomeadamente nos Estados Unidos e em Portugal. Às vezes somos um bocadinho mais conservadores. Como é que foi com o mercado nacional? Sim, o nosso mercado nacional vai crescendo. Para nós é muito importante ser o nosso test bed. Podemos treinar o desenvolvimento de novas features com algumas universidades em Portugal. Trabalhamos com a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, a Universidade da Beira Interior. Já fizemos competições com estudantes em Lisboa, no Porto, já suportamos múltiplas iniciativas. Isso para nós também é um manancial de conhecimento, porque este tipo de produtos faz a interação com o utilizador. Também temos em Portugal excelentes especialistas que têm uma relação continuada connosco e nos ajudam a fazer crescer o produto, desenvolver novas funcionalidades, novos conteúdos, novos casos clínicos. O Pedro sente que a educação médica nas universidades está a mudar graças ao Body Interact? É mais uma ferramenta? Totalmente. É uma ferramenta que está a entrar no currículo. O grande problema, de facto, é ajudar a integrar o conhecimento. Os estudantes tradicionalmente aprendem em silos, mas a integração tem que acontecer o mais cedo possível. O facto de também termos um produto que é, de alguma forma, gaming, ajuda a maior entusiasmo, maior vontade de aprender e ajuda o professor a criar as pontes para a teoria. Por outro lado, o facto de poder trabalhar em grupo, multidisciplinar, também trabalha competências das chamadas soft skills, a liderança, a comunicação, a assertividade, que são situações que devem ser treinadas antes de ir para o mundo real e que dão uma autoconfiança muito elevada aos estudantes. Inicialmente, o Body Interact, segundo investiguei, ligava sobretudo com os cuidados agudos de emergência, mas mais recentemente está a alargar-se para outro tipo de patologias e gestão de outras patologias. Sem dúvida. Nós começámos o nosso simulador na área aguda, na área da cardiologia, é uma área
sólida, estável, tem muitas guidelines, tem muitos estudos, isso permite fazer um simulador e depois alargamos noutras áreas agudas, como seja a neurologia, muitas áreas da medicina interna, e depois começamos a construir novas situações em cenários de longo prazo, como gerir um paciente em cuidados primários, em que também é um jogo diferente, não é um jogo agudo, mas é um jogo de estratégia, em que eu tenho que tomar decisões, um paciente tem comorbilidades e que qualquer situação que surja ou erro, ele vai impactar. E isso também treinou muitas situações, na área da cardiologia, diabetes, cancro. Depois percebemos também há toda uma cadeia que é preciso treinar, que é a parte de cuidados pré-hospitalares. Então lançámos um ambiente pré-hospitalar, em ambulância, para treinar todos os primeiros socorros para médicos. Agora estamos já a preparar a situação de pós-hospitalar, em que se treina quem assiste a pessoa em casa. Pode ser um profissional de saúde ou até mesmo pode ser um familiar, em que se uma pessoa tiver um AVC, como ajudar a cuidar desta pessoa, como treinar de uma forma virtual múltiplas situações que a pessoa se vai deparar e quanto mais treinados estivermos, mais eficiente. Estamos a falar já dos cuidadores, que é uma questão que se tem falado muito recentemente em Portugal, devido ao avanço da idade da população. Sem dúvida. Com uma população que cada vez mais envelhecida, em que o importante também não é institucionalizar as pessoas, mas mantê-las no seu ambiente normal, na sua casa. Portanto, tudo o que fizermos para treinar os cuidadores a prestarem um bom serviço e a estar à altura de todas as situações, melhor. Portanto, aliviamos o sistema de resposta primária e conseguimos estabilizar, normalizar e ter uma qualidade de cuidados muito mais elevada. Têm sido 10 anos alucinantes, diria eu. Principais prémios e reconhecimentos que têm recebido? Vários. Nós recebemos um em 2016, que foi o melhor produto num show de simulação. Para nós foi muito importante, porque éramos uma pequena empresa, num show, que é um show com todos os players mundiais na área de simulação, e conseguimos levar o Best Product in Show. Isso para nós foi motivador. Ajudou-nos também a abrir as portas para outros países, portanto, este show foi nos Estados Unidos, mas nesse mesmo ano fechámos um contrato com a China. Tornou-se, neste momento, a China é o nosso principal mercado. São os 2 maiores países do mundo, ou as 2 maiores potências económicas. Sem dúvida. A China é o nosso maior mercado. Este ano, na China, o nosso produto foi incluído na competição nacional de casos clínicos, que é uma competição muito afamada. Qualquer estudante quer ganhar aquela competição, porque dá-lhe acesso depois a escolher as melhores universidades de especialidade e hospitais. Portanto, e o nosso produto já foi uma das 5 plataformas em que o estudante teve de treinar. Isso para nós enche de orgulho. Continuamos a ser uma empresa pequena, uma scale-up, mas o facto de poder entrar em situações que é preciso muito trabalho e muita qualidade para entrar, dá-nos alento e o reconhecimento do trabalho que temos. Depois temos ganho os prémios normais da empresa, os prémios de PME Excelência, o selo de qualidade também da União Europeia. Fomos considerados também no índice da Deloitte 500, das empresas que mais crescem na região da Europa, África e Médio Oriente. Um grande currículo, digamos. Vamos conseguindo e vamos seguindo o nosso percurso de crescimento. O Pedro falou Estados Unidos e China, e vimos na peça que o Body Interact, pelo menos vimos em inglês. O mercado que fala português também é possível? Estamos a falar do Brasil, Angola, Moçambique. Já temos uma presença muito interessante no Brasil, é um mercado em crescimento total. Portanto, nos países africanos ainda não. É natural também que demore mais algum tempo. Claro. Nós em África começámos pelo Norte da África, por Marrocos, agora entramos na Argélia, no Egito. Pronto, e o natural é fazer de norte para sul, mas já temos uma realidade em 35 países, em que a América Latina é muito importante, aí o Brasil tem bolsas de excelências interessantíssimas, onde também a nossa aposta no e-learning é uma aposta que vai mudar o sistema, como treinar com simulação a e-learning, portanto é aí que estamos a fazer um diferencial a nível mundial. E depois os países asiáticos, muito populosos, com muitas necessidades, com muita mobilidade de profissionais, que é preciso garantir a qualidade desses profissionais à saída do país, à entrada noutros países, garantir uma formação permanente e continuada. Portanto, são profissionais que são de várias origens, falam diferentes línguas. Portanto, todo o produto tem que acompanhar este movimento, ter situações de avaliação em que rapidamente percebe se a pessoa afere a competência da pessoa ou não, ou se há alguma oportunidade de treino mais específico.
Portanto, isto é tudo um desafio diário de crescimento do produto. Portanto, um aluno na Faculdade de Medicina de Lisboa, digamos, ou uma faculdade em Pequim, ou em Detroit, ou no Brasil, é a vossa aposta neste momento, terá a mesma formação, digamos, adaptada ao seu país? Adaptado ao seu país, com casos clínicos específicos. Há muitos casos que são específicos para contextos da América Latina ou contextos asiáticos. Mas esse é o grande objetivo, não é? É dar ao aluno a capacidade de interagir e se preparar para quando for para o mundo real, ele, tal como no conceito de simulador de voo, ele estar totalmente consciente do que vai enfrentar, preparado e ter o seu pensamento crítico o mais afinado possível para tomar boas decisões. O Pedro disse-me que começaram então em 2008, no Instituto Pedro Nunes, na incubadora de empresas, com 7 pessoas. Disse-me há pouco que ainda é uma empresa pequena. Qual é que são as ambições, ou como é que vê o futuro da empresa daqui a uns tempos, digamos? Nós somos 26 pessoas. É uma empresa que está em crescimento. Portanto, agora esta fase inicial em que conseguiu montar a sua rede de distribuidores, portanto, estamos em 35 países, foi uma fase muito importante que agora é preciso escalar. Portanto, e dominar o mercado tem outros desafios, preciso constituir equipas mais alargadas, presença nestes territórios, capacidade de interagir com as instituições locais, não só com as universidades de referência que fomos conquistando, mas com os próprios governos, criar programas de formação e de educação mais transversais possíveis e escalar a empresa. Portanto, o nosso foco serão os Estados Unidos, em primeiro lugar, porque é um mercado muito dinâmico, é um mercado onde já estamos com as sociedades científicas locais, com o American College of Cardiology, com o American Heart, já fazemos trabalho há cerca de 3 anos com essas instituições, estamos a criar programas conjuntos em que vamos com elas para a China, por exemplo. No final deste ano vamos lançar um programa na China na área da cardiologia, outro na área do trauma, portanto, e é este ciclo que é preciso alimentar, E manter. E manter. Como falámos há pouco, às vezes é o mais complicado. Certo, os desafios são cada vez maiores. Sim. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Votos de bons sucessos para a sua empresa. Ficamos então hoje a conhecer a Take the Wind. Para a semana voltamos para mais um PPS, Produtos Portugueses para a Saúde, para conhecer mais mentes brilhantes e os melhores empreendedores nacionais na área da saúde. Eu conto consigo. Até lá.